hoje eu trago um craque, um juiz craque, uma pessoa que é craque nas relações e craque em outras coisas também. Diz que é craque de bola, nós vamos ver se é verdade essa história, se ele fala que time que ele torce, para a gente levar para a conversa deixar mais leve. Mas hoje eu tenho o prazer de receber aqui o juiz Marcos Alexandre Bronzato Pagan, juiz de direito, atuou muito tempo aqui na nossa comarca, mas tem um caminho lindo, hoje está no Colégio Recursal em São Paulo. Pagan, é um prazer estar com você. Você sabe o carinho que eu tenho por você, né? E eu te agradeço, já falei para todo mundo aqui, mas te agradeço pela presteza, pelo carinho, pelo respeito, pelos ensinamentos que sempre, né, as conversas eu recebi. E vamos ver se a gente consegue, sem juridiquês, deixar o direito mais fácil, mais próximo. Prazer é meu, Guilherme. Poxa, estar aqui, vou até tomar a liberdade de chamar de Bellini, como a gente se trata, porque você foi um grande presente da administração pública, né, dessa relação profissional que a gente começou, na relação profissional lá no fórum, você como advogado, eu atuando como juiz. Depois nós fomos estreitando, sempre com conversas muito boas, né? Seja na parte profissional, na parte da administração pública. Eu tenho sempre muito prazer e, para mim, é sempre muito profícuo conversar com você e trocar essas ideias e essas experiências. Então, na verdade, quem tem que agradecer sou eu. Estou muito à vontade aqui, estou realmente lisonjeado de estar aqui a seu dispor. É isso, obrigado. Vamos lá, então, vamos começar. Bom, Pagan, eu não sabia... Você começou bem me chamando de craque, você já deu uma, né, afinada no meu ego. Vamos lá que eu quero... Vamos por aí. Então vamos. Mas antes, cara, eu queria... Não posso deixar de falar, porque a ideia é realmente contar um pouco da história. Quais foram as decisões, quais foram os ideais, quais foram o que motivou a chegar onde você chegou. E eu queria que você contasse a tua história um pouquinho, obviamente. Né? Eu tenho certeza que a história dá 2, 3, 4 episódios, porque eu me lembro um pouquinho, um dia a gente estava conversando e você estava contando para algumas pessoas e eu fiquei ali assistindo. Conta um pouquinho para a gente. Não é todo mundo que conhece, né? Só aquelas pessoas, às vezes até as mais íntimas não conhecem alguns detalhes. Elas saem, às vezes, em entrevistas, coisas que até eu mesmo, né, não lembrava, mas que são interessantes. Mas minha história começa lá na zona norte de São Paulo. Meus pais são descendentes, meu pai de espanhol, minha mãe de italianos, então uma família ibérica e mediterrânea. 8 filhos, eu sou o 8º de 8 filhos. A raspa do tacho. Raspa do tacho. Eu estou com 58 anos, então, quando eu nasci, meus pais faleceram já há 10, 12 anos, né? Mas eu nasci nessa família abençoada. Na verdade, eu tenho até no Instagram um post dizendo a quem tudo devo, e realmente a eles eu devo tudo e a minha família também. E foi ali que isso é interessante saber, que na minha família não tinha ninguém da área jurídica, não eram advogados. Meu pai carpinteiro, pedreiro, não é? Ele fazia telhados, construiu a casa onde a gente morou durante muitos e muitos anos, até os 30 anos, mas essa casa recentemente foi demolida para dar lugar a um prédio. Quando meus pais foram para lá, na década de 40, de 50, ali no bairro de Santana, na Zona Norte, não tinha nada. Eu tenho uma foto que aparece 4, 5 casas, e meus pais, sempre muito religiosos também, eles sempre colaboraram com a igreja, ministros da Eucaristia, e eu cresci nessa família tradicional, né, católica, e com muitos irmãos, mas todos eles foram direcionados para o comércio. Eu tenho 2 irmãs que são professoras também, minha família toda é de professora. Minha mãe nem é professora, minha mãe é educadora, minha mãe é daquelas antigas, ela dava aula em casa, particular, então eu cresci vendo minha mãe dando aula e também recebi esse legado, esse ofício, né? E começou aí
lá nesse bairro. Eu tive uma infância muito gostosa. Eu acho que talvez você também, né, Bellini? Daquela infância de peão, de carrinho de rolimã, pipa. Eu adorava pipa. Bola. Né? Bola, minhas férias. E ali começou, né, essa história, essa trajetória, até eu chegar na seleção. Até eu me machucar, né? Mas eu sempre fui muito apaixonado por futebol, de jogar mesmo. Não gosto tanto de assistir, claro. Eu tenho meu time, eu vou contar depois qual é o meu time. Segredo no fim. Segredo no final, para o pessoal ficar até o final. Mas eu fui assim, né? Então eu fui crescendo com essa dualidade. A minha mãe sempre puxando, ela percebeu que eu gostava muito, isso é interessante, eu ia muito à missa e fui ganhando vontade e gosto pela leitura, lia muito a Bíblia, minha mãe conversava muito comigo, ela percebeu que eu gostava de escrever e ela mesmo foi direcionando, ela era muito visionária, muito sábia, percebeu que ali poderia dar um caldo um pouquinho melhor do que os meus irmãos em relação à área intelectual, claro. E aí eu fui por aí, sempre estudei em escola pública, salvo 4 anos, que minha mãe se esforçou demais para conseguir 4 anos pagar uma escola particular, mas depois eu passei na Escola Técnica Federal, era uma escola, ainda existe, né, ali no Canindé, fiz 4 anos de técnico em mecânica. Então eu me afastei um pouquinho dessa área de humanas, mas lá foi bom para mim, porque ali eu percebi que não iria dar para ser engenheiro. Então, já eliminei o engenheiro, me formei técnico. Minha mãe, eu poderia ter saído no 3º ano, mas minha mãe falou, olha, sempre é bom ter um diplominha. Eu lembro das coisas que minha mãe falava. Minha mãe falava 2 coisas, Belém. Falava, é sempre bom ter um diploma. E a outra coisa, eu tinha um tio que era gerente do Banco do Brasil, e minha mãe admirava muito ele. Ele falou, passa num concurso do Banco do Brasil e compra um terreninho. Olha quanta sabedoria. Foi isso que eu fiz na vida. Eu passei num concurso, não foi no Banco do Brasil, mas eu também, a primeira coisa que eu fiz foi economizar dinheiro para comprar um terreno, minha casa, até onde moro até hoje, e a minha felicidade foi construída assim. Então, essa é a minha infância, foi uma infância muito gostosa, de muito estudo, muito sacrifício, mas também uma infância leve. Meus pais realmente não tinham tanta condição, e essa simplicidade, esse modo simples de viver também foi um legado que eu fui trazendo, e muita família, muita gente ali. Quando eu me formei como técnico em mecânica, aí se abriu um abismo, não digo um abismo, né, mas um deserto, para onde eu vou, né? E aí eu sabia que eu queria ir para a área de humanas, pouca gente sabe disso, mas foi minha primeira faculdade, não foi de direito, não foi de administração, foi de marketing. Pois é. Na escola, olha aí, Vitor. Escola Superior de Propaganda e Marketing, fiz 2 semestres lá. E aí, os desvios, eu era muito jovem, eu tinha uma moto, tinha comprado uma moto depois de fazer um estágio, guardado cada centavinho, aquilo me frustrou muito, mas hoje eu vejo que era Deus encaminhando. Larguei tudo, parei, minha mãe falou, não, vou pagar 1 ano de cursinho para você. Eu fui fazer o curso, ela chamava curso universitário ali na Tiradentes, em São Paulo. Foi um ano de muito aprendizado, excelentes professores. Aliás, eu queria dizer isso já de início. Minha vida sempre foi permeada e sempre foi acompanhada por muitas pessoas que me ajudaram, mas os professores que eu tive, eles foram fundamentais. Você sabe disso também, porque além dessa parte profissional que você também tem essa ligação com a área acadêmica. E eu me tornei professor, minha mãe era professora e os meus professores foram fenomenais. Então, nessa época, eu adquiri muito conhecimento geral, me ajudou muito. E eu me lembro até hoje, quando eu estava sentado lá, com a ficha de inscrição da FUVEST na época, e aí, Marcos, o que você vai fazer? Né? E eu tinha visto, olha só que interessante, eu estava meio assim, né? Mas eu tinha estudado literatura e descoberto que a maioria dos grandes poetas brasileiros, muitos deles passaram pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Isso aí. E foi isso que me encaminhou. Eu comecei a minha jornada jurídica por aí. Tinha visto não, né? Vamos lá. Você escreve uns poemas, não escreve? Mas estão guardados. Fica tranquilo, que estão bem trancados. Você gosta de ler, né? Muito, eu sei disso. Mas gosta de escrever muito também. Mais escrever do que ler por enquanto. Olha só, que legal. E eu sei que tem uns poemas guardados aí. Quem sabe, pode ser, né? Quem sabe, né? Eu já escrevi um livro, não de poema, né? Mas eu tenho 2 livros em coautoria, que são contos, né? Um conto e um outro é um artigo. Tem um livro técnico também. A parte de escritor está nesse nível. Mas eu fui aprendendo logo que a gente tem sempre que os grandes escritores
deixo um caderninho do lado da cabeceira, deixo um caderninho, agora tenho o celular, sempre que eu tenho assim, esses dias mesmo peguei um escrito meu que falei, nossa, esses versos aqui estão bacanas, né? Então, quem sabe, vamos ver no futuro se eu sou um talento que não foi desenvolvido. Aí. Não, olha que engraçado, mas é engraçado, porque o advogado também é escritor. O advogado também pensa, muitas pessoas, o cliente muitas vezes não sabe, as pessoas não sabem, mas às vezes a gente não dorme, né? Às vezes o problema vem num dia e você vira à noite. Normalmente, minha esposa às vezes fala assim, você peticionou a noite inteira. Você fica lá falando e falando e falando. Nesses dias eu estava em viagem com a família e aí eu estava tomando banho. E eu gritei, meu celular não estava comigo. Nossa, o que foi? Eu peguei o celular e falei o negócio que eu estava pensando no banho. Vem um insight numa questão processual. Tá. E eu falei para mim mesmo. Claro. Eu tenho um WhatsApp para mim mesmo. Sim. E eu mando coisas para mim mesmo. Isso também. Mas é isso, é o pensamento que é uma fagulha, né? Ele vai embora, né? E essa inspiração, às vezes, ela aparece para a gente em sonhos. Muitos poetas, muitos músicos falam que, às vezes, escreveram essas coisas assim. E na verdade, nós temos uma caixa. Eu fui estudar um pouco de psicologia, eu gosto muito dessa matéria, porque a gente tem uma caixa, o nosso inconsciente, ele é muito rico. Potente. E a gente, às vezes, vê um sonho, né? A gente acorda de um sonho e fala, mas como é que eu fui capaz de elaborar aquilo e fazer tantas associações? E é a riqueza, né? Aí é uma questão interessante para você estava falando do advogado e eu estou falando da pessoa de humanas, né? Que o advogado é uma pessoa de humanas. Sim. É muito importante a gente estar atento a tudo, né? Eu vi esses dias o Chico Anísio dizendo, olha, se tem um alfaiate, ele vai olhar a tua roupa quando ele entrar. Se tem um cabeleireiro, ele vai olhar. Se tem um dentista, o humorista ou o poeta, quando ele olha tudo, ele é um grande observador. E o Freud também dizia isso, que para quem é atento, todo encontro é um reencontro. A gente tem sempre que estar atento ao que está se passando ao nosso redor, porque ali tem muita poesia, ali tem muito ensinamento, muita sabedoria, e é daí que vem, né? Sem perceber, depois vem alguma coisa que você pode expressar. Hoje tem a internet, né? Tem coisas bem interessantes na internet que aparecem. Então, a gente tem aí hoje um canal, um meio muito mais fácil de se expressar e isso é bacana. Sim, com certeza. Mas vou voltar um pouquinho. Tá. Foi bancário, né? Fui bancário. Pois eu sei disso também. Eu fui estudar, Pagan. Olha que bacana. Essa eu também não sabia. Essa eu não sabia. Essa Banco eu fui... Nacional. Do Ayrton Senna. Para eu pagar a faculdade de marketing, que essa era paga, né? Eu tive minha mãe fez um acordo comigo e eu fui ser caixa no Banco Nacional na época que o Ayrton Senna estava no máximo, né? Era ali na esquina da Ipiranga com a São João, olha só. E eu fui, durante algum tempo, eu fui bancário, sim, fui caixa, foi uma experiência bem bacana, aprendi coisas que depois eu usei como juiz. Por exemplo, linguagem não verbal, eu fiz um curso, eles explicavam para a gente que essa parte aqui do olho, ela nunca muda, você pode sempre olhar nessa parte que você vai... Até quando, se eu sofresse um assalto, né, quem é que sabe disso? Eu falo, se for um assalto, não levante as mãos, porque eles não querem isso, você fica quietinho, põe as mãos onde eles podem ver. São coisas que eu até levo, né? E olha, pouca gente sabe disso, hein? Sim. Sabe disso. Mas me explica melhor essa história que o olho não muda. Como assim? Eles diziam para a gente o seguinte, olha, quando você for verificar, você vai ter que olhar a identidade da pessoa. Naquela época, não tinha a tecnologia que a gente tem. Olha só. Então, você ia receber um cheque, alguma coisa, para saber se a pessoa era a pessoa mesmo, eles davam técnicas de reconhecimento. E eles falaram, olha, se a fotografia for muito antiga, essa parte do rosto e a leitura facial, ela não muda. Então, tente prestar atenção nesses elementos aqui dessa parte, porque às vezes a pessoa já está sem cabelo, a pessoa mudou, está de barba, mas é aqui que está a identidade. E guardei isso. Olha que legal. E depois isso me ajudou, inclusive como juiz criminal que eu fui, né? Algumas coisas me ajudaram, estelionato. Sabe uma coisa que me ajudou bastante, ajuda até hoje? A gente aprendia como a gente tinha que fazer comparação de assinatura. Naquela época era cheque, não tinha Pix. Sim. Né?
eu tinha que ir lá num banco, num arquivo, como faz hoje no cartório, e fazer uma comparação entre elementos de caligrafia. Sim. Né? Então, até hoje, eu me lembro como é que a gente tinha que olhar os itens. E depois, quando eu fui estudar estelionato, estudar cheque, isso me ajudou. Até hoje, eu sei... Olha só que interessante. Isso nunca falei em nenhuma entrevista. Olha que legal. Eu sei ler assinaturas. Depois eu vou ler a tua, hein? Jura? Eu tiro um raio-x da pessoa só de ver a assinatura. Ai, que medo. Melhor não. Depois você me fala que eu te mostro isso daí. E aí bate, hein? É interessante. Que legal, daí, que legal. Essa... Então, olha que engraçado, né? Eu não tinha pensado nisso, mas como as coisas... A gente é fruto do meio e do tempo todo que a gente vive, né? De todas as experiências que a gente passou. Sim. Não tinha pensado nisso, mas você vê, hoje você consegue, num processo, seja no criminal, seja fazer a leitura da assinatura da pessoa para ver se tem uma eventual fraude que está sendo alegada, seja lá o que for. E às vezes tem gente até que usa isso, né? Claro, tem uma carga científica nisso. Mas tem gente que usa isso às vezes para uma entrevista, né? Como a pessoa, se ela escreve o nome, por exemplo, é uma pessoa de muita personalidade, se ela põe o sobrenome é uma pessoa mais ligada à família, claro, isso tem as suas nuances, não é uma fórmula, mas é algo que acaba entregando. E depois você pode reparar que quando a sua assinatura provavelmente foi elaborada no momento em que você estava formando a sua personalidade. E às vezes, quando você passou por uma mudança muito grave, você mudou também a sua assinatura. Sim. Às vezes uma separação, alguma outra situação. Então, essa assinatura, a pessoa ficou rica, não gosta. Tem gente vendendo na internet aí modos de assinatura. E isso é uma coisa interessante, sabe? Tem mesmo. Você me lembrou agora, Beline, de uma frase do Steve Jobs. O Steve Jobs falava o seguinte para uma turma de faculdade: aprenda a ligar os pontos. Você vai passar por muitas experiências na sua vida. Aproveite cada uma delas. Ele estudou caligrafia e depois aquilo foi importante para ele quando ele fez o iPhone, para ele fazer a distribuição, para usar elementos gráficos. E era uma coisa que estava perdida. Parece que estava perdida. Mas é a história do Fernando Pessoa, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, é algo interessante esse negócio dessa experiência, né? Veja só que a gente vai aproveitando. Sim, com certeza. Tá, e vamos lá, então. E aí a Faculdade de Direito e as arcadas? Olha só que interessante. Isso foi no ano de 1988. Eu fiz o cursinho e aí eu estudei muito, realmente muito, porque eu sempre fui um bom aluno, mas nunca fui aquele aluno de se matar de estudar. Nesse ano eu estudei muito, então eu estava bem firme nessa parte geral, na parte de português, de matemática, nessas matérias principais. E aí eu fiz um concurso. Por sorte, um cunhado meu, né, já falecido, ele falou: olha, na Assembleia Legislativa tem lá, vai ter um concurso para tesouraria. Era assistente de tesouraria, né, o cargo era de tesoureiro, mas era um concurso muito difícil. Tinha mais de 2.000 vagas e tinha só 2 vagas. Passei em primeiro lugar, porque eu estava muito estudado. Foi junto. E aí minha vida deu uns 180, né? Porque eu estava meio perdido, não sabia o que ia fazer. De repente, eu estava na Faculdade de Direito, ali no centro de São Paulo, trabalhando ali no Ibirapuera, então muito perto. Consegui fazer a faculdade com uma remuneração e, aos poucos, podendo ir desgarrar e dar uma folga para os meus pais. E um excelente cargo também, era um cargo que ajudava bastante. E aí eu descobri que quem era funcionário público estadual tinha um decreto-lei do Eli Lopes Meirelles, olha só que interessante, assinado por ele, dizia o seguinte: foi a Faculdade de Getúlio Vargas tinha um curso de administração pública, ainda tem, mas na época era um curso subsidiado pelo Estado. E se você fosse funcionário público concursado, se você ingressasse na administração pública, você poderia fazer a faculdade e receber o valor, porque depois você ia devolver para a sociedade. E não é que eu falei, eu vou ver no meio do ano, eu falei assim, eu vou ver como é que eu estou, para ver quanto que eu tenho que estudar, porque é muito difícil. Mas peraí, mas isso você já estava fazendo direito? Já estava fazendo direito. Eu fazia São Francisco, ainda tinha a carga, né, de estudo que eu tinha do vestibular, por isso que eu digo que foi uma bênção. Mas no meio do ano tinha uma FUVEST também. Tá. E aí eu falei, eu vou ver como é que eu estou. Não é que eu passei. Com aquela carga de estudo, eu passei nesse concurso, né, nesse vestibular, e aí eu tinha que escolher, né? Mas espera aí, era uma escola... É a Faculdade de Administração Pública da GV.
50 vagas, né? Melhor faculdade da América Latina. Sim. Então, isso eu não sabia. Não sabia isso disso? Isso eu fiquei sabendo estudando para falar contigo hoje. E aí? E administração pública, tudo que eu queria, porque eu já estava com um cargo público, sempre gostei dessa matéria, e tinha a área de direito junto, sabia que eu ia conseguir eliminar algumas matérias. Eu falei, eu vou aceitar o desafio, vou fazer as duas. As duas, nossa. Faculdade de Direito à noite, a GV à tarde. A GV é muito puxada, porque são poucos alunos, a gente tinha muito trabalho, muita leitura. E aí eu ia na Assembleia Legislativa de manhã, mas era uma carga mais reduzida, né, de horário. E fui conseguindo. Só que a minha juventude foi entregue aí, as outras coisas. Né? Foi um sacrifício que eu fiz, uma renúncia, mas eu consegui. E, nossa, às vezes tinha que fazer... Eu faço aniversário no dia 28 de junho, e é final de semestre. Bellini, eu não lembro de um aniversário meu que eu não tenha feito pelo menos 2 provas naquele dia. Sempre, sempre. Não comemorava, era o dia. Mas, para mim, quando chegava julho, eu falava, consegui passar em todas. E outra coisa. Normalmente, para passar na GV, você precisa de nota média 5. Só que, como eu tinha esse benefício, eu precisava de média 7. Eu só poderia ter 2 notas abaixo de 5. Era um terror, porque tinha matérias de matemática. Eu lembro do meu professor Samuel Razan, lembro até hoje. Tipo o quê? Orçamento público? Não é coisa, não, era matemática. Nos primeiros anos era matemática pura, aplicada. Era muito, mas muito difícil, era uma engenharia. E essas eu não consegui tirar 7, mas consegui meus 5 lá. Sim. E não podia reprovar. Se reprovasse, você perdia o benefício. Entendi. Então, era um desafio muito, muito grande mesmo. Mas eu gostava também da área de Direito. Chegava cansado à faculdade de Direito, mas lá, novamente, excelentes professores. Sim. Excelentes professores. Dalmo Dallari. Você queria que eu contasse uma coisa um pouco mais leve? Eu vou contar para você. Eu quero. De aula, de faculdade, que eu lembro dessa... O professor Dalmo Dallari, que já era falecido, né? Mas, na época, ele já era mais de idoso. Sim. E ele, pouca gente sabe disso, mas ele não ouvia bem. E a faculdade de Direito, Bellini, você sabe que tem sempre aqueles malas, os pessoal brincalhão. E aí eles tinha um camarada lá que fazia uma brincadeira, e pior que o professor caiu umas 2, 3 vezes nessa brincadeira. Ele se sentava, a faculdade de Direito, para quem não conhece, parece assim um estúdio, um teatro, né, um anfiteatro, e lá no fundo são mais de 120 cadeiras, porque as turmas têm muitas pessoas. E aí esse camarada sentava lá no fundão, e quando o professor estava no auge da aula, ele levantava a mão e, sabendo que o professor não ouvia bem... Já entendi. Ele só movimentava a boca. E falava assim. E o professor Dallari passava todo, ia até pertinho dele, quando chegava bem pertinho, achando que era uma dúvida relevante, jurídica, posso ir ao banheiro? Nossa. O cavalhão lá, a faculdade de Direito. Mas eram lendas, né? Você sabe. Sim. Tinha um outro professor muito baixinho, e eles tinham trote. No começo do ano dava aula trote. Só que esse professor era professor já assistente, já concursado. E os veteranos entravam, aula trote, todo mundo saía, o professor ficava desesperado. A faculdade de Direito tem umas histórias muito bacanas. Eu imagino. Então, resumindo, eu iniciei ali a minha jornada profissional. Funcionário público da Assembleia Legislativa. Uma coisa interessante de saber para aquele pessoal da região, que naquela época o nosso presidente, o presidente da Assembleia Legislativa, era o deputado federal de Jacareí, Luiz Máximo. Olha só. E eu não sabia ainda que já tinha uma ligação com o Jacareí, que depois eu te conto, mas eu era o Luiz Máximo que assinou a sua nomeação. Funcional. Olha. Minha carteira funcional. Mostrei para ele, porque depois eu o conheci pessoalmente. Então, eu fazia... foram 7 anos de muito estudo, né, fazendo a faculdade de Direito, Administração. Em 1993, eu me formo em Direito. Em 94, eu me formo na GV. E aí, também, novamente, fechando um ciclo, eu ainda funcionário público, voltei para a Assembleia, e eu decidido que eu cheguei aí para uma área de administração, né, eu fui contador na maior... empresa de consultoria de auditoria que chamava Arthur Andersen, que era concorrente da Price, da Ernst Young, era muito grande. Cheguei a trabalhar lá. Minha primeira viagem internacional fiz lá, porque eles mandavam a gente para os Estados Unidos. Eu fui a Chicago fazer um curso, isso foi muito bacana também, isso em 93, 94.
E quase eu me desviei para a área de administração, porque ela é muito sedutora. Ela tem, as pessoas sabem nos seduzir, nos mostrar, né? Mas graças a Deus chegou um momento em que eu voltei e pedi demissão para ir fazer um cursinho para preparação, né? Que é o curso do Damásio. Então você pediu demissão, você saiu do trabalho para estudar. Eu vou contar essa história, então. Na verdade, eu precisava fazer um estágio para me formar na GV. E eu consegui passar. Nessa época, eu era noivo de uma moça que também estava no mesmo esquema que eu, fazia GV em São Francisco, e também queria ser juiz. A gente, desde o começo, a gente queria a magistratura, isso foi interessante. Mas a gente estava muito junto. Ela também trabalhava no Banco Itaú, ela tinha também da GV essa ideia, um pouco de dúvida se ia para lá ou não. E eu fui fazer o estágio justamente nessa grande empresa. Foi uma experiência extremamente importante para mim, muito valiosa também. E eles ali perceberam, né? Claro, eu tinha uma formação muito boa, tinha uma área de impostos tributária lá, eles me chamaram para essa área porque eu tinha transição tanto na administração quanto nessa área jurídica. E eu fui fazer, eles chamavam de job na época, tudo era muito inglês, né? A gente brinca com isso, mas eu fui fazer um trabalho numa empresa que era a SPAL, que na verdade é a controladora da Coca-Cola. E ali, com a experiência que eu tinha, eu consegui achar uma economia tributária de milhões. Isso daí era muito valioso para a empresa. E eu voltei todo orgulhoso, contei para o meu chefe na época, chamava Marcelo Natali, meu chefe. E ele ficou todo, não, você tem um caminho aqui, você pode ser sócio, vamos junto aqui. Nossa, isso aqui que você conseguiu, ninguém enxergou. Tá? Me fez um monte de elogios. E eu já estava no final do curso, já quase me formando. E eu voltei, eu tinha um golzinho cinza, eu lembro dele até hoje. E voltei, como eu morava em Santana e lá era nas chácaras reunidas, lá do outro lado da cidade, eu voltei todo. Belino, vou te contar isso também, para poucas pessoas eu contei isso. Veio uma luz em mim, uma luz. Eu lembro, eu estava na Marginal, o Rio aqui, entardecer, eu voltando, ia para São Francisco ainda, porque tinha alguma coisa para fazer lá. E falou, parecia uma voz me falando, você está... Lembra aquele filme A Firma, do Tom Cruise? Me veio, era dessa época, me veio aquilo tudo, falou, você vai se vender para a área privada, eu sempre quis você sempre foi da... Você está abandonando o seu sonho. Eu virei, olha só que interessante, sabe aqueles contornos da Marginal? Sim. Eu peguei, voltei. Passou pelo viaduto, voltou? Voltei lá, ele estava lá estudando aquilo que eu tinha trazido para ele. Marcelo, eu quero minha demissão. Não, estou saindo. E foi interessante, ele ficou todo assustado, não queria entender. Quando eu disse para ele, eu quero ser juiz. E ele falou, tá bom, eu entendo você. Amanhã você vai estar aqui. Com o dinheiro que eu peguei dessa rescisão que eu tinha guardado, eu consegui me manter durante 1 ano estudando no Damásio. Você vê que foi tudo muito, eu chamo de epifania. Toda essa conjunção, né, de fatores e de circunstâncias que me encaminharam para o meu grande sonho, que era ser juiz. Desde o começo da faculdade? Ou antes da faculdade você já pensava nisso? Quando eu entrei na faculdade, eu falei, olha, eu não vou me dar bem assim de bater ponto, eu já sabia disso também. Então, aqui é direito, eu vou tentar me achar ou na área sendo advogado, tendo um consultório que daí eu tenho mais liberdade, ou então estudando na área acadêmica, dando aula. Mas eu não conhecia muito ainda da magistratura em si. Mas eu tive aula com um professor que chamava Sérgio Covelo, era juiz de família ali no João Mendes, e ele era todo certinho, todo pomposo. Quando eu tive aula com aquele camarada, ele falou com tanta paixão, eu falei, eu quero ser isso. Isso era o primeiro ano. Então, eu passei a faculdade toda alimentando isso. Essa minha ex-noiva, né, que a gente também ia comentando, e daí eu fui me aprofundando e tinha isso muito certo. Eu tive quase um atalho, um desvio nessa época, mas logo eu retornei, abandonei as duas coisas, cheguei a ter propostas para trabalhar em clientes lá, bancos, tal. Cheguei a fazer entrevista, mas depois, quando eu entrei no cursinho, eu falei, não, agora eu vou me dedicar. Do mesmo jeito que eu me dediquei na FUVEST, para estudar para a FUVEST, eu estudei muito nesse ano de 1995. 94 eu me formei, foi o ano que eu fiz o cursinho, 1995. No meio do ano, eu ainda estava estudando, eu falei, mesma coisa, eu quero fazer um concurso, fazer esse primeiro, abriu a magistratura, o concurso 166 da magistratura.
Eu falei, eu vou ver para ver como é que eu estou e quanto eu tenho que estudar. Passei na primeira fase, porque era uma fase escrita. Sim. Tem uma coisa interessante. Eu, no cursinho da universidade, o cursinho universitário, um professor de redação viu que eu escrevia muito bem e falou, você não quer corrigir as redações e ganhar um dinheirinho? E ali começou, eu fui sendo monitor desse professor que me ensinou muito. E aí, quando eu fui fazer a primeira fase nessa época, foi o último concurso cuja a primeira fase era escrita, não era xizinho. Eu fui muito bem. E eu estava no meio do meu caminhada de estudos. De estudos. Só que daí eu já fui para a escola da magistratura, fiquei 3 meses lá me preparando para fazer a segunda fase. Não imaginava, tanto que eu continuei fazendo cursinho e passei em 5º lugar nessa escola. Daí, quando eu fui para o oral, eu falei, não, agora eu vou passar. Eu tinha aquela convicção. E era o meu primeiro concurso. Eu fui você não fez, eu ia perguntar, você não fez em nenhum outro estado, não nenhum nem outro Ministério concurso? Público, nada. Eu fiz aquele concurso. Isso até impressionou o pessoal. E olha só que interessante, o presidente da banca era professor de redação, de português, chamava Sabino. E quando ele viu que eu era professor de português, aquilo também encantou. Ai, que legal. Ele também teve uma empatia comigo, me defendeu perante os demais, porque o exame oral é muito pesado, pesado. Mas eu estava preparado para fazer aquele exame oral. Eu estudei muito também, e esse ano foi um ano de muito estudo. E quando eu saí do exame oral, eu falei, eu passei. O concurso 166. 166. Quem mais concurso passou? Do ministro Toffoli. Olha só. Olha só que interessante. Ele não foi aprovado nesse concurso. Eu passei, inclusive nós fizemos 30 anos, agora dia 12 de março nós vamos fazer uma reunião de 30 anos lá na Pamages. Eu estou falando de coisas que eu nunca que legal. falei tanto, assim, de entrevista. E essa foi a minha história, dia 29 de dezembro de 1995, ou seja, fez há um mês. Nossa, hoje é dia 29. Há exatos 30 anos e um mês eu estava assinando no Tribunal de Justiça meus pais vivos. Você não imagina a alegria que orgulho. Foi para meu pai. Meu pai tinha o 4º ano primário. Para ele, aquilo lá, e eu escrevi uma carta para ele. Posso contar a história da Lógico que pode, você pode falar o que você quiser. Meu pai era uma pessoa... Só não vai chorar, senão eu choro também. E aí eu vou ter que me segurar, porque eu choro mesmo. Não, mas pode se emocionar, não tem problema. Meu pai era uma pessoa que muito trabalhadora, Depois que eu fui descobrir que ele era muito sábio também, mas ele não tinha a intelectualidade que minha mãe tinha. Ele tinha até um certo recalque, uma vergonha, assim, um pouco disso, né? Mas ele nos criou valores, que isso foi muito importante para mim depois. E ele era uma pessoa mais rudimentar no sentido afetivo. Eu lembro poucas vezes que eu tive um abraço assim afetivo do meu pai, um eu te amo, era muito raro. Minha mãe já era um pouco mais italiana, né? Meu pai era espanhol. E meu pai, ele tinha no quarto dele, ele tinha uma gaveta que ele guardava o cheque, talão de cheque, dinheiro, algumas coisas, e guardava a chave do carro. Eu, quando fiquei adolescente, todo mundo deve ter uma história, eu pegava o carro escondido, porque ele não emprestava o carro. Eu sabia onde era a chave, eu ia lá, pegava, saía com o carro à noite, e eu sei que ali era o tesouro dele. Quando eu me formei na USP, eu falei, eu vou fazer uma homenagem para os meus pais, porque eu sei o quanto eles trabalharam para isso. Escrevi algo, eu estava inspirado nesse dia, e uma das partes que eu escrevi, eu falei, olha, cada aula, hoje eu estou me formando, mas os grandes homenageados são vocês. Escrevi de uma forma muito poética também, e eu disse, cada tijolo que o senhor pôs, cada casa que o senhor construiu, cada aula que a senhora deu, está aqui hoje. Então, os parabéns vão para vocês e tal. Eu escrevi essa carta e coloquei numa caixinha de sapato, entreguei para ele. No dia que eu me formei, pus um presente, e esqueci dessa carta. Quando meus pais faleceram, foram desativar o quarto deles, as casas e tal. Onde é que estava a carta? Nesse armário que era o tesouro deles. Guardado como um prêmio. Eu tenho essa carta em casa, meus irmãos me deram. Eu tenho ela guardadinha, e para mim esse foi o maior presente, a herança que a gente não recebeu. Ai, que né? delícia. Você imagina, mas essa foi a minha herança, foi o meu... e outra coisa, do meu pai era marceneiro.
quando eu passei no concurso, meus amigos da São Francisco, muitos deles ganharam um carro, ganharam... Sabe o que meu pai me deu, Bellini? Ele fez, ele próprio, no porão de casa, ele tinha lá uma oficina, um torno. Meu pai fez um martelinho. Ai, caramba. Bom, você foi lá na minha... Ele me acompanha em todos os lugares. Ai, no que meu gabinete legal. tem um martelinho que meu pai me deu. Seu pai que fez. Na verdade, a caixa de sapato é isso. Quando eu abri a caixa de sapato, ele falou, eu tenho um presente para você. Foi o presente de formatura da São Francisco, da Faculdade de Direito. Que baita história. Estou falando demais, hein? Não, que baita história. Que livraço, né? Que baita história legal. Meu Deus do céu. Quase que fui aqui também, viu, Pagan? Quando a gente fala dos pais, né? É difícil, né? É difícil. Mas o legal de tudo, eu acho, né? É ver essa doação, porque é aquela história, né? O pai e mãe é quem gosta da gente de verdade. Verdade. Assim, falta deles. né? Assim, em qualquer situação. E quando tem um resultado, principalmente nessa situação da dificuldade financeira, de muito trabalho, de muita doação. Se não me engano, são 8 irmãos, né? Sim, 8 irmãos. É uma família grande. Sim. Ou seja, acho que nada era muito, né, numeroso, devia ser tudo muito justo. Muito controlado. Minha casa também nada foi muito... nunca sobrava muita coisa, né? Não posso reclamar. Mas é isso, é a luta de um pai para entregar, para fazer... Tem um meme de internet que fala: seu pai é a única pessoa que vai ficar feliz em te ver melhor do que ele. E é isso mesmo. É verdade. E é isso mesmo. Então, você vê que legal, que baita história, E né? o que eles me deram, né? Eu não compraria, não conseguiria obter em nenhum outro lugar. Sim. Que foi a retidão, os valores, que depois isso foi e é muito importante, não só na minha trajetória pessoal, mas também na minha trajetória profissional. Profissional, sim. Muitas e muitas vezes eu lembrei de ensinamentos da minha mãe e do meu pai quando eu estava julgando algum caso e tinha alguma dificuldade, alguma dúvida. Então, vinha uma inspiração, às vezes, outras situações. Você também já deve ter passado por isso. Quando a gente está numa situação assim, a gente olha para cima, pensa, quem tem fé pensa em Deus, mas parece que a gente ouve vozes, né? Como foi essa voz que eu ouvi para eu fazer aquela curva? Sim. E literalmente os 180 que eu dei na minha vida. Sim. Não sei onde eu estaria hoje, né? Sim. Porque olha só que interessante. Essa que era a maior empresa de consultoria do mundo, não era a maior, mas era a mais respeitada, mais cara. Teve um escândalo da Enron lá nos Estados Unidos e ela faliu. Olha só. Quando ela desapareceu, era para eu estar na boca para ser sócio, ou seja, eu ia me entregar para aquela empresa. Olha só, e depois eu não ia ter... Claro, eu ia me recolocar. Mas se eu tivesse ido por esse caminho, eu seria talvez uma pessoa frustrada. Sim. E hoje sim. eu me sinto... Mas que bom que você se ouviu, né? É. Ou a luz, ou o anjo da guarda, sim. Ou a tua voz interior falando alguma coisa, né? Te dando o caminho, né? A gente, às vezes, na correria do dia a dia e nos sonhos e nas lutas, a gente para de se ouvir, né, Pagan? Para de se ouvir. E a gente fica com muito medo de que aquela intuição também nos leve a caminhos, às vezes leva a caminhos perigosos. Mas aí que eu acho, sabe, do abraço de mãe, dos valores. Dos valores, né? Nesse ponto, né, Bellini, você também, eu acho que a gente tem muito essa identidade. E a gente conhece outras pessoas também que a gente percebe isso, né? A retidão de valores, de caráter. Isso é um legado. Aí tem o outro lado da moeda. Se nós recebemos isso dos nossos pais, isso foi tão importante, poxa, que a gente possa fazer, passar para os filhos, sim, ou para as outras pessoas com quem a gente está junto. Sim. Eu queria... Você tateou uma coisa que eu acho super legal. O que o juiz... Eu ia para o caminho de contar a tua história na magistratura, mas depois eu volto. Tá. O que o juiz... Na hora ali que ele senta para tomar a decisão no processo, qual é o processo? Explica um pouquinho para a gente. Aonde ele vai buscar? Óbvio que tem toda a questão técnica jurídica, sim, todos nós sabemos disso. Óbvio que tem processo que muitas vezes não tem defesa numa das teses que está sendo levantada, mas o que o juiz, aonde ele mergulha? Eu acho que essa é uma das perguntas mais interessantes que se pode fazer a um juiz. E eu acho que cada juiz vai te responder
de um jeito diferente, mas você vai conseguir extrair dessas respostas uma linha média. No começo é um pouco difícil, é desafiador e é assustador. Você saber que você é responsável por definir a patrimônio, a liberdade ou até a família, né? A guarda de filhos, etc. É realmente uma responsabilidade muito grande. Eu tenho um artigo, mencionei a você que vários colegas foram chamados nos 150 anos do Tribunal de Justiça, e o livro chama Ser Juiz. E eu comecei assim: nasci juiz. Parece algo presunçoso, mas não é. O que eu digo é que, de fato, eu acho que eu recebi um dom que me ajudou muito no concurso, e, para mim, não é um peso, não é um fardo. Mas tinha uma colega minha que falava: olha, eu adoro ser juiz, eu só não gosto de decidir. Falei: poxa, então você está no lugar errado, porque a gente passa o dia todo decidindo. Depois de um tempo, isso passa a ser, para 90% dos casos, automático. Você vai tendo um cabedal, tanto da parte jurídica quanto da parte sensitiva. Mas eu tenho um matemático que ganhou o Nobel, eu não vou lembrar o nome dele, mas é um senhorzinho, eu consigo ver a imagem dele dizendo o seguinte: atenha-se aos fatos. Primeira coisa que ele fala. A segunda coisa que ele fala é: na dúvida, use o amor. Olha só que sabedoria. Sensacional. Ele é um dos grandes matemáticos, filósofos também que a gente tem do nosso tempo, e eu tenho sempre isso para mim. Eu tento, e aí tem duas áreas. Na área cível, o fato que te vem é o fato possível, ou seja, a base fática. O que você vai ter de base fática na área cível é mais as partes. Às vezes você tem uma liberdade, você consegue ir lá e extrair. O bom juiz é aquele que consegue extrair o melhor fato, porque a realidade fática ela vem com o viés da narrativa, ela vem com as falhas do processo, ela vem com uma série de dificuldades e falhas para você conseguir extrair o melhor fato, né? Na área criminal, a diferença é que o fato que te traz é o que a gente chama de verdade real. Se houver alguma dúvida em relação ao fato, ela tem que beneficiar o réu. Sensacional, hein? Olha só. Colegas meus me disseram o seguinte: é muito importante você ser juiz criminal no início da sua carreira, ainda que você não goste. Por quê? Porque é ali que você vai exercitar, vai treinar, extrair o melhor fato. A gente ouve muita testemunha, a gente analisa muito o processo. E eu fui 8 anos, no início da minha carreira, eu fui juiz criminal, só juiz criminal. No começo a gente faz tudo, né? A carreira faz com que a gente tenha essa conformação, mas eu, aqui em Jacareí, 8 anos de juiz criminal. Essa experiência, eu não sou mais da área criminal. Eu dei aula, tudo, gosto da área criminal, mas essa experiência eu carrego para o resto da vida. Então, a gente fica um juiz mais esperto, né? Fica um juiz mais atento, a gente fica um juiz mais observador, e a gente aprende a extrair o fato. Esse modo, o bom juiz extrai bem o fato, né? Então, aí exige algumas habilidades pessoais que normalmente a gente não tem estudando, né? E a outra, que aí sim vem a parte intelectual, que é transformar. Eu costumo dizer quando eu estou dando aula, todo profissional do direito faz isso todo dia da vida dele. Ele pega, ele acha o fato, ele define qual é o fato e vai buscar a norma que se aplica a esse fato. Chama subsunção, né? Perfeito. Subsunção. A gente faz isso o tempo todo. Então, respondendo à sua pergunta, como é que você desenvolve seu raciocínio quando você está diante de um caso? Eu tento extrair o melhor fato daquilo lá. E o limite é o fato possível, tem normas processuais para isso. Quando eu extraio o fato, eu vou buscar a norma, né? Então, essa junção das duas coisas faz com que eu tenha uma conclusão. A partir do momento em que eu tenho a conclusão, eu começo a escrever. Em 95% dos casos, isso funciona. Mas tem casos em que, carregado por sem perceber, todo juiz tem um viés ideológico, tem um viés de valores. Sim, formação. A nossa formação. Lógico, né? Sim. O que passou. Tem gente que, sei lá, o pai passou por uma situação que marcou na infância. Não tem como. Isso é psicológico, não é isso? É o que o Miguel Reale, né, que é, para mim, o maior jurista dos últimos tempos que nós tivemos, ele falava da teoria tridimensional. Sim. O fato, a norma e o valor. O valor que nós, intérpretes autônomos, temos o dever de implicar nesse sistema que não é linear, ele é triangular.
Quando você vai fazer isso, já teve casos em que eu eu partia de uma conclusão e tentava fazer a fundamentação, mas daí eu olhava para aquilo e falava, não estou me convencendo. Lembra que você falou de dormir? Teve vez que eu estava carregado, não estava imparcial. Eu acordei à noite e falei, não, e era um caso grande, eu acordei de manhã e falei, vou refazer a sentença. Eu não estou me convencendo de uma condenação, gerou uma absolvição. Olha que então, coisa isso é muito importante, a gente ter essa humildade. Sim. E uma coisa importante de falar também é a contribuição dos colegas advogados. Muitas das vezes a gente tem que estar aberto a absorver o que os advogados nos trazem, por isso que é importante que o advogado tenha um bom português, saiba escrever bem, saiba ser ético, a gente precisa confiar no advogado e a gente tem técnicas para fazer essa confiança e, de vez em quando, no recurso. De vez em quando você julgou, já está julgado, não tem jeito, mas é bom você ler o recurso, porque ali tem lições, ali tem indicações de erro, ali tem críticas, e você tem que estar aberto a fazer correções de rumo, inclusive no seu viés ideológico, na sua capacidade. Então, é esse conjunto de coisas que fazem como que um juiz, como eu, particularmente como juiz, para tomar as decisões que eu tomo. Então, olha só, isso aqui eu vou ter que falar. Uma baita aula, para quem estiver interessado em entender profundamente, rebobina e escuta tudo de novo. Procure o fato, né? Seja ponderado, seja ético, escreva bem, se comunique bem, não é verdade, Pagan? Acho que isso tudo, uma das perguntas que eu queria te fazer, assim, e eu acho que você meio que já respondeu. Quem é o bom advogado? Quem é o bom profissional do direito na tua concepção? O bom advogado é aquele que consegue fazer essa subsunção antes do juiz e o faz de uma forma ética, a tal ponto que o juiz, quando está, e sabe expressar também, sabe traduzir em uma história, em uma petição técnica, mas também retórica, convincente, é aquele que traz. O juiz vai desenvolvendo uma capacidade de extrair daquela narrativa uma credibilidade, uma confiabilidade. E por isso que o advogado não pode se deixar levar por valores outros, às vezes financeiros, às vezes... Porque o juiz, principalmente quando você está numa comarca pequena e você vai repetidamente ter contato com o juiz consegue perceber quando o advogado é um advogado confiável. A gente percebe. Está nas entrelinhas, pode ser que às vezes ele consiga nos... Né? Eu lembro às vezes os réus ou as pessoas contam histórias tão mirabolantes para ele, às vezes pode até ser verdade, mas naturalmente não é. Mas eu vou contar uma história, eu sei que você quer um pouco alguns casos... Prática, assim, lógico. Prático. Mas, às vezes, vem histórias, e eu já falei isso em audiência, eu falei assim... Amigo, o que você acha que o juiz é? Você acha que a gente é de outro planeta, amigo? Não, você acha que você ia chegar aqui, você ia contar essa história, eu não estou com os autos do processo, eu não vou... Você realmente achou que você vai me convencer? Me convencer. Daí acaba até saindo acordo nisso. Você sabe o que eu falo? Às vezes, normalmente, quando eu vou entrar com testemunha, né? E faz tempo que eu não faço audiência com testemunha, mas eu normalmente falo, porque eu acho que eu falo assim, esse cara que você vai conversar agora, ele escuta história o dia inteiro. Várias. Então, se você não sabe, não fala, não sei. Não me recordo, não entendi. Pode perguntar, fala na paz e só fala o que sabe. Porque se você começar a inventar, às vezes você sabe a história, o que você vai contar, mas fica tão esquisito que ele deixa de acreditar na tua verdade. Então, não inventa história, não aumenta, não tenta parecer que você é quem você não é. Trabalha com a verdade. É isso. E não tenta achar que você está convencendo, porque esse cara... A gente também, advogado, a gente escuta história das 8 da manhã às 8 da noite, todo dia. Então você começa a pegar... Você faz um filtro. Essa história aí não está encaixando. Pois é.
Não é verdade? O delegado, você já imaginou quanta coisa o delegado, a experiência que esses caras têm, quanta coisas eles ouvem. E aí uma coisa importante que eu ouvi uma vez de um professor lá no cursinho, que eu nunca esqueci. Não é ético para o advogado, para o juiz pode ser, mas não é ético para o advogado jogar luz naquilo que te interessa, naquilo que é favorável, e deixar à sombra aquilo que lhe é desfavorável. Quem tem que saber e pôr o foco é o juiz. Ele vai procurar o que está escondidinho, o que deixou de aparecer, mas não é ético. Você é como vendedor, né? Você, né, tem... Agora, é claro, distorcer aquela realidade, aí sim, aí você está mexendo na realidade, aí é ético. Mas não é muito mais... Desculpa te cortar. Claro. Mas não é muito mais... Nós estamos numa... Né? Mas não é muito mais... Mas não te parece muito mais... Quando você pega uma peça, por exemplo, uma defesa, que o cara fala assim, o problema é esse. E isso aqui, eu tenho certeza que ele vai falar, né? Parte contrária, eu tenho certeza que a parte contrária vai falar que o erro foi esse. Eu vou explicar. E aí você tenta... e aí você... Óbvio, né? Óbvio que eu estou falando de uma questão totalmente hipotética, mas não fica mais convincente. O cara, você fala, você pode até falar, não concordo. Gera mas empatia. Esse cara... Se logo no começo da sua peça, da sua petição, você sai fazendo também é outra coisa, né? Isso eu falo também em aula. Você já faz milhões de pedidos. Quero justiça gratuita, quero liminar. Deixa para falar isso lá no final. O juiz está querendo saber o que aconteceu. Depois aquela vitimização, né? E às vezes nem é vitimização. Sim. É uma técnica de retórica também importante. Até porque, tecnicamente, o correto mesmo é colocar esses requerimentos ao final. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte: se o juiz, logo nas primeiras falas, nos primeiros parágrafos, ele percebe que aquilo não é verossímil, fica contaminado, porque nós somos humanos. Lógico. E outra, na defesa, tem coisa que é indefensável. Não precisa confessar ou, às vezes, admitir. Olha, realmente, o meu cliente não pagou. Mas depois você vem com argumentos técnicos. Não pagou por quê? Tem prescrição? Sim. Então, admitir também aquilo que é desfavorável gera uma empatia ao contrário, ela gera uma confiabilidade. Olha, se ele admitiu aquilo que não é... Eu costumo contar em aula também uma história que é verídica, né? O camarada, o réu, ele foi detido em flagrante, foi preso em flagrante um roubo a um caminhoneiro aqui na Dutra. E ele foi pego com uma arma e com a carteira da vítima. Ou seja, uma situação para o advogado muito difícil. Porque você vai ter que explicar isso e aquilo está documentado nos autos. Vem um advogado e fala, vamos achar uma história, como se ele estivesse contando uma história, sei lá, para a esposa ou para alguém da família que está esperando ser enganada, né? Então, ele chegou para ser interrogado e eu já tinha essa informação. Eu perguntei, amigo, o senhor está sendo... meu senhor, o senhor está sendo... interrogado em juízo, tem o direito de permanecer calado, mas é o seu direito de se manifestar. Quer se manifestar? Quero. Olha, tem uma situação aqui, o senhor está sendo acusado disso, né? Queria que o senhor explicasse, desse sua versão. Doutor, isso aí é tudo mentira. Eu já tinha confessado, claro. Né? É tudo mentira. Então, você já começa por aí. Falar, então, o senhor mentiu para o delegado? Aí vem com aquela história, não, porque lá eu estava coagido, tal. Então, me explica qual é a sua versão. Olha, eu realmente peguei carona. Eu precisava de uma carona, eu peguei, vi um motorista passando e sentei no banco de carona. Tá. E como é que o senhor explica, então, que o senhor estava com a carteira da vítima? Não, eu fui andando com ele e daí, durante a corrida, logo no início, ele colocou a mão na minha perna. E eu não sou homossexual, né? Aí eu tirei a arma e falei assim, pare esse veículo imediatamente. Mas, doutor, eu acho que ele gostou muito de mim. Porque quando eu desci do caminhão, ele jogou a carteira para mim. Aí eu falei, não vou perder essa oportunidade. Genial. A gente tem que se segurar. Eu fico pensando na criatividade, eu não sei se eles pegam isso ali durante o tempo, porque ele tem que explicar como é que ele estava com uma carteira e ele espera que isso seja... verossímil, né? Impossível, né? Daí vem o policial e tal. Mas são coisas interessantes que a gente tem, que se for conversar com juízes, cada um tem histórias mirabolantes, né? Na área criminal elas aparecem muito assim, né? Sim. E é legal a gente ter essa memória. Tem juiz que está escrevendo sobre isso, sabe? Né? Tem juiz que está... Causos, né? Causos de processos. Tem umas coisas Mas, Pagan, eu estava assistindo uma entrevista tua,
nessa linha de que água que o juiz bebe, de que lugar, né, que ele vai buscar para fazer as decisões e para fazer as sentenças e tomar as decisões. Só para concluir, porque eu achei super interessante. Você contando que no começo você era muito positivista. Sim. Né? Sim. Eu acho que até por conta de ser novo, não ter muita bagagem, não ter feito muita sentença. Exato. E você Só falava para assim... explicar para o pessoal, ser positivista é interpretar a lei de uma forma muito literal, Isso. muito seca, né? Sem muita margem, flexibilidade. Isso. E eu queria que você contasse a história que você falou de um advogado de Jacareí que dizia que o músico, né, fazendo uma analogia entre o juiz, os operadores do direito, que o músico ele não está totalmente vinculado àquela partitura. A partitura existe, a nota existe, o tempo existe, mas tem a questão interpretativa. Eu achei super interessante essa analogia, porque me puxou uma questão da música, depois eu conto. Isso ficou gravado para mim, sabe, Bellini, porque esse advogado era professor também, professor na Univap durante muito tempo, já faleceu, virou também uma pessoa muito próxima a mim, nós demos curso juntos, e ele falava o seguinte, lembra que eu acabei de falar, né, que o juiz trabalha com essas duas vertentes, que é o fato e a norma, né, a lei. E aqui a gente tem que trabalhar, o bom juiz sabe extrair o melhor fato, a gente é treinado para isso, mas nessa parte aqui da lei, nós também precisamos ser treinados. E tem várias linhas, tem juízes que mudam a lei ou juízes que criam lei. E ser positivista é, a meu ver, uma virtude, porque é um respeito que você tem ao povo, ao poder legislativo que fez aquela lei. Mas e aí entra... E a toda a estrutura do Estado, né? E a toda a estrutura perfeito, do Estado. perfeito. Por que aquela lei nasceu? Às vezes você aplica uma lei que, como cidadão, você não concorda com aquela lei. Perfeito. Você é obrigado a aplicar, porque nós somos operadores, né? Nós somos profissionais da área do direito. Mas é claro que isso também não é tão simples assim, isso é muito complexo, como o juiz, o intérprete, a gente chama de intérprete autêntico, que é o juiz, como é que ele enxerga aquela lei. Aí tem uma questão chama semiótica, como é que a gente consegue falar que isso é um óculos, como é que isso vai para a lei escrita, e a gente tem que extrair o que tem na lei. E esse advogado me trouxe essa ideia da partitura. Ele disse o seguinte, do mesmo jeito que o maestro não está, ele tem que seguir a partitura, mas ele não está, não é um escravo da partitura, o juiz também não pode ser um escravo da lei. Aí entra a parte humana. Sim. De vez em quando o juiz precisa interpretar a lei com outros valores, os princípios constitucionais, mas valores. Por isso que é muito importante nós sempre termos uma seleção dos bons juízes, os bons profissionais, porque o juiz tem uma responsabilidade muito grande, ele não pode distorcer aquilo. Nós temos um receio muito grande de que o direito seja utilizado para fins escusos, né? Inclusive o crime organizado tenta inserir pessoas dentro das instituições, e essa responsabilidade é a humildade. Uma vez eu vi de uma juíza, nós discutindo, e daí nós chegamos, você conhece a juíza, hein? Nós chegamos a uma conclusão, falou, olha, aqui não tem jeito, a lei, não tem como modificar a lei para ser aplicada, é essa a conclusão. E aí ela não tinha mais argumento, ela falou, mas eu estou com pena da parte. Eu falei, nós não recebemos nosso salário, nós não estamos aqui para fazer piedade. É claro, você tem que ter o caráter humano, Sim. Mas se você tiver que julgar um caso em que tem um rico que tem razão, não é porque o outro é pobre que ele vai ganhar. Perfeito. Perfeito. É essa humildade que a gente tem. Concordo. Concordo. Lá o direito não é nosso. Sim. O direito é do Estado. Era o que eu ia falar. E tem toda a formação do Estado para aquela lei nasceu porque uma pessoa votou num deputado, esse deputado foi lá, propôs a lei e todos os outros deputados, votado por todos os outros cidadãos, votaram aquela lei, fizeram aquela lei nascer. Então aquilo ali, o juiz ele não pode, óbvio que ele tem que interpretar e tudo mais, mas é a teoria do Estado. É a teoria do Estado. Pelo amor de Deus. Senão a gente começa a corroer
por dentro e a gente implode por dentro. Essa é uma lição que eu trouxe do meu pai, e ela é muito simples para ser aplicada aí, que é o seguinte: não pegue o que não é teu. Isso. Aquilo que está sendo discutido não é meu. Isso eu aí. estou ali como um representante do Estado. Isso aí. Na verdade, é simples até. Né? Isso aí. Mas olha que legal. Quando eu estava assistindo, estava me preparando para vir falar contigo, porque, óbvio, eu estava com medo de, por conta do carinho, do respeito, e das várias vezes que nós já conversamos, Sim. questões, né, administrativas, questões até processuais e das aulas, o medo de não estar bem preparado. Então, eu fui ver e vi essa analogia que você fez, essa questão desse advogado. Me lembrei de um vídeo do Turíbio Santos, que é um dos maiores violonistas do Brasil, um craque, o maior intérprete de Villa-Lobos, tanto é que foi ele quem gravou toda a discografia atual do Villa-Lobos, pedido pela esposa do Villa-Lobos. E ele tem vídeos na internet muito legais, até passo para você, mas assim, ele fala que o Villa-Lobos era um grande... Olha como as coisas estão sempre interligadas, né? É muito legal isso. O Villa-Lobos era um grande apaixonado por Bach. E ele fala assim, por exemplo, ele pega uma das músicas do Villa-Lobos, né? E ele fala que tem toda uma raiz de Bach, mas ele fala, olha a inteligência e o sentimento do Villa-Lobos. Se ele fosse tocar a música X, né, no vídeo, é muito interessante, como seria a tocada por Bach. E é uma música cartesiana, quadrada, é uma música... a música é muito vinculada ao tempo da execução, né? E das notas. E a música fica uma música bonita do mesmo jeito, mas uma música mais quadrada. Diz que o Villa-Lobos escrevia nas partituras toque carinhosamente, toque emotivo, toque doloroso. E aí o Turíbio toca a mesma música da forma a mesma do Villa-Lobos. Exatamente a mesma coisa, só que a música fica uma coisa... Nossa, eu não me lembro se é um dos prelúdios, eu não me lembro qual é, mas esse vídeo é sensacional. E quando você falou, quando eu assisti, eu lembrei desse vídeo, tanto é que eu fui assistir o vídeo hoje de manhã, na hora, porque é isso, a lei é a mesma, mas até a questão psicológica, você falou da questão a pessoa é pobre, tem né, uma dificuldade, isso também está na questão interpretativa, só que você não pode inverter a lei, não é verdade? Belini, o que você está falando nos ajuda muito, porque nós somos muito mal compreendidos, principalmente pelo pessoal de exatas, engenheiros. Eu já peguei empresários, engenheiros, falou, mas como que tem uma decisão que para o meu vizinho valeu desse jeito e o mesmo caso não valeu para mim? Porque a mesma partitura pode gerar duas interpretações e duas aplicações. Diferente. E tem uma outra questão, isso nos ajuda muito, a mim ajuda, a fazer com que as pessoas, né, os nossos jurisdicionados, eles consigam compreender isso, compreender que cada processo é um processo, cada juiz também pode ter uma decisão. É claro que a gente busca uma segurança jurídica, mas isso nos ajuda a perceber, e eu costumava falar isso muito em audiência. Eu costumava abrir a audiência dizendo o seguinte, as pessoas falavam, não, eu vou ganhar a ação. Eu falava, olha, cuidado, o processo tem caminhos, que é esse que você acha que eu quero, e descaminhos. E são muito mais descaminhos. O advogado perdeu um prazo, mudou a lei, não tem a execução. Então, não recolheu as custas. Não recolheu as custas. Não é? Ou então esqueceu, a testemunha não veio. Sim, foi Então, o processo é algo muito complicado, não é cartesiano, não é matemático. E essa é uma lição que os advogados precisam levar. O processo não é fácil. Eu vou dar uma... Eu tenho certeza que a gente ficaria aqui até amanhã. Olha, que bacana, que gostoso. Muito bom, papo sensacional. Mas vamos lá. Tenho certeza que, como todos os juízes, você passou por várias comarcas. Sim. Mas acho que as comarcas que você ficou mais tempo em Jacareí e em São José dos Campos. Né? E ali, você falou, eu fiquei muito tempo em Jacareí, eu não sabia, como juiz criminal. Sim. E quando você vai para o direito do consumidor, eu queria puxar um pouquinho essa questão do FONAGE, do direito do consumidor. Legal. Na verdade, eu sempre fui, a gente diz assim, fui mais inclinado por civilista. Eu gosto de constitucional também, a teoria do Estado, mas eu sempre estudei, gostei de estudar e ia melhor também na disciplina do direito civil. Eu acho que é um direito muito rico. Durante o cursinho, os professores gostavam, viam que eu tinha essa inclinação, mas é muito complexo, muito abrangente também. Não foi a minha melhor matéria. Minha melhor matéria foi direito constitucional quando eu fiz o concurso, né? E não é uma matéria que eu sou especialista.
Mas o direito civil sempre esteve aqui na minha cabeça. Por uma conveniência, por uma contingência de trabalho, do local onde eu estava, em Jacareí, foi criada uma vara criminal. E essa vara criminal, aí eu estou sendo muito sincero, ela ia ter uma carga de trabalho menor do que eu teria na carga civil. Só que eu trabalhava lá 10, 12 horas igualmente, né? Mas o meu trabalho conseguia render, a vara era bem redondinha, eu conseguia julgar o caso de réu preso em 30, 40 dias, o que é muito difícil, principalmente na época. Então eu fui, não me arrependo, como eu disse, foi uma experiência. Mas eu sempre... E é muito pesado, é muito pesado. Aí teve também aqueles ataques do PCC. Sim. Eu estava para me casar também, teve uma série de circunstâncias. Abriu uma vara de juizado especial, o pessoal chama Sim. de Tribunal de Pequenas Causas, em São José dos Campos, isso aí em 2005, 2006, e aí eu acabei me removendo, continuei morando em Jacareí, me removendo para essa área do juizado especial, que já era uma paixão também, porque eu fazia juntamente com a área criminal, fazia de manhã as audiências do juizado especial, que eu sempre gostei, porque é uma forma, um modo de resolver mais prático, eu sempre fui mais prático, até por causa da administração, mais prático, mais rápido, mais efetivo. E ali eu me encontrei. Foi a minha fase mais produtiva, a minha fase em que eu fui me aprofundando também em direito do consumidor, porque 80% das causas dos juizados especiais são de relação direito do consumidor. E eu sempre gostei também dessa matéria, sempre estudei, acabei me encontrando ali e aí eu fui achando tempo também para os congressos, né? O principal congresso é o FONAGE, mudou o meu jeito de enxergar o direito e também a parte da conciliação, que é outra paixão, não é, que eu fui desenvolvendo muito isso. Às vezes eu tenho alguns advogados que têm traumas de mim, mas eu sempre me dediquei muito a resolver na base do consenso, porque eu tenho aí uma ideologia de que a melhor solução nem sempre é a solução do juiz, mais das vezes não é. É você conseguir fazer com que as partes se empoderem, se assumam as responsabilidades e resolvam por si só do seu modo, né? Tem muita teoria, isso fica para um outro podcast, porque tem muita teoria aí. Você fala, tem muita gente que não gosta, mas tem muita gente que vê isso, você sabe de quem eu estou falando, vai falar com esse juiz aí, que é teu amigo, porque eu gostei muito do jeito dele de resolver conciliando a demanda. Eu acho que, Pagan, a nossa sociedade sofre de falta de bom senso algumas vezes. A sociedade está um pouco doente, né? Infantilizada, paternalista. Sim. O processo é um processo muito caro, custoso. No Japão, as pessoas têm vergonha de ir ao Poder Judiciário. Aqui nós temos uma cultura de bater no peito, fala, vai procurar vou te processar. Direitos, ou então vou te pôr no pau. Não é assim que a gente fala? É isso. É um absurdo, né? E isso a gente precisa mudar essa cultura. Aos poucos nós estamos está iniciando, tá uma transição. Mas eu quero voltar um pouquinho, só por conta, porque eu acho que é interessante também para quem está assistindo. Você falou 80% do JEC, né, do Juizado Especial Civil, ele é relação de consumo. Sim. Imagino que a maior carga disso sejam as questões, as relações bancárias, sim, instituições financeiras, e as né? concessionárias. E as concessionárias de energia. E hoje em dia fala um pouquinho disso para mim. Comércio online também. Olha que interessante. Você começou como caixa de banco e depois virou juiz para julgar 30% as ações. do meu trabalho hoje é de fraude bancária, instituição financeira, cláusulas abusivas também. Era isso que eu queria falar. Quais são os principais processos nessas áreas, né? Descontos indevidos, cláusulas abusivas. No juizado me fala um especial, pouquinho. eu vou começar pelos 20%. O que não é de relação de consumo? Acidente de trânsito, direito de vizinhança, relação de aluguel. Isso consome 20%, 25%, dependendo da comarca onde você está. Esses outros, nossa carga, você sabe disso porque você foi secretário jurídico, nós temos uma ligação, né, não chega a ser um convênio, mas uma associação pela qual a maioria dos nossos processos vem do PROCON. Era aí que eu queria que você chegasse. Vai lá. Vem lá do PROCON. Então, a gente sabe que ali está a grande fonte dos nossos processos, dos conflitos, por isso até que a gente tenta. E é engraçado que, numa linha do tempo, nós temos, não diria que são modas, né, mas são ciclos em que nós temos uma elevação
de causas. Nós tivemos, por exemplo, um boom, uma grande avalanche de processos relacionados à telefonia, principalmente a telefonia. Eram muitos casos. Hoje melhorou muito. Eles mudaram o modo, a tecnologia também ajudou, mas Sim. eles também melhoraram muito, inclusive estimulando conciliação e etc. Banco sempre teve. Tivemos a época dos empreendimentos imobiliários. Aquilo também gerou muitas ações, cláusulas abusivas, contratos leoninos. Aquilo também foi uma época muito. Planos econômicos, aí é governo, mas nós tivemos. Os bancos nem tinham muita culpa em relação a isso, né? Mas os bancos têm contratos, a gente costuma falar isso para eles, também estão aos poucos melhorando, mas como também nós temos muitas ações relacionadas a isso, porque são muitos casos também. A nossa vida cotidiana também está muito relacionada às transações financeiras. Eu ia falar que eu acho que é a maior relação de consumo que existe em qualquer sociedade. Sim. É porque todo mundo precisa de dinheiro para qualquer coisa. É isso. Né? E você trata com o banco o tempo inteiro. E Você foi na padaria, comprou um pão. A relação de consumo é ali na padaria. Mas você fez um pagamento pelo seu cartão. O argumento dos bancos com os quais com o qual eu concordo relativamente, né, parcialmente, eles falam assim, a gente fala, vocês têm muito volume no judiciário. Eles falam, mas doutor, olha a quantidade, isso aí corresponde a 0,02% de todas as operações que são que eu tenho. Né? Mas realmente você tem razão. E aí tem uma outra coisa também, a tecnologia melhorou muito. Antes, quando eu era juiz criminal, eu julguei muitos assaltos a banco, assaltos de dinheiro. O dinheiro foi aos poucos desaparecendo. Sumindo. Então o crime também, ele migrou. E hoje a gente tem muitos casos de fraudes bancárias. Aí uma vulnerabilidade dos sistemas, dos procedimentos, uma criatividade incrível e também um certo descuido e ingenuidade das pessoas. Todo esse cenário faz com que 30% do nosso trabalho hoje esteja relacionado a fraudes bancárias e contratos bancários de instituições financeiras. Aí varia, né? Nós temos também comércio, marketplace, que também é algo que é novo, mas que... Mas mais especificamente, você acha que, por exemplo, a questão é falta de transparência, falta de... O que é na questão contratual? É um conjunto de fatores e começa por um desrespeito das empresas em geral pelas normas do consumidor. Nós temos um dos códigos, uma das leis mais avançadas de vanguarda do mundo. Muitos países copiaram a nossa lei, mas ainda falta a cultura que nós temos, principalmente nos Estados Unidos, de respeito não só à lei como ao consumidor. O primeiro aspecto é esse. O segundo aspecto é porque tem também, do outro lado, embora em menor intensidade, uma ação, às vezes, de consumidores com lides temerárias ou então com fraudes mesmo, né? A gente fala litigância de má-fé, é menos, mas isso também aparece. A terceira questão é o fato de que, ultimamente, depois, principalmente da Constituição de 88, da revolução que nós tivemos na comunicação, na mídia, as pessoas hoje estão muito mais cientes dos seus direitos e os advogados também atuando nessa forma. Então, isso também contribui para essa elevação. E eu acho que o quarto elemento é o acesso à justiça, que melhorou muito ultimamente. Nós estamos, hoje é mais fácil, né, a gente ter um acesso à justiça, uma justiça relativamente barata, acessível, e isso também acaba compondo esse cenário. Eu acho que é um conjunto, né, um conjunto. Perfeito. E agora, Pagan, me conta um pouquinho do seu cotidiano. Meu cotidiano hoje, depois da pandemia, né, eu costumo dizer que eu passei muito tempo no fórum. Durante a semana, eu perdia até mesmo o direito de ver o pôr do sol. Hoje eu não, sempre que eu posso, eu vou lá. Eu moro num condomínio privilegiado, um lugar muito legal em Jacareí, e eu vou lá com meus pets, meu bodinho, e vou passear e vou apreciar. Ontem mesmo, nossa, até emocionei, porque ontem começou a chover, eu estava passeando e o bode não gosta de chuva. Então eu fui para um lugar, ele fica escondido embaixo de uma mesa, né? E quando eu olho, um arco-íris maravilhoso, porque estava no finalzinho da tarde. Então, hoje eu não perco. Eu passei quase 15 anos da minha vida saindo 8, 10 horas, dava aula também, né? Sim. E agora eu tenho uma vida um pouco mais tranquila, porque eu consigo trabalhar 2 dias em casa. Então, fiz 3 dias, né, no fórum, e agora estou em São Paulo. Eu fui promovido ao Colégio Recursal, segunda instância lá em São Paulo, e eu consigo 2 dias fazer um carinho lá, tal. Então eu organizo melhor meu tempo, mas também muitas das vezes a gente tem que trabalhar, você sabe, trabalhar de noite, trabalhar no fim de semana, mas melhorou bem para mim, principalmente para mim. E agora eu estou curtindo isso, curtindo outras coisas mais leves, né? Eu gosto muito de cozinhar.
Só que eu não sei. Então eu peço para os outros cozinharem para mim. Abra um vinho que você gosta também. Né? Eu preciso aprender a cozinhar. Boa, mas é fácil. Mas é fácil. Né? Mas, antes de eu sair, então, a última pergunta de direito. Explica o que é o colégio recursal. Tem gente que não entende. Acho que só o colégio para ficar legal. Estava falando do Tribunal de Pequenas Causas. Isso. Esse Tribunal de Pequenas Causas, ele é um sistema paralelo ao sistema tradicional que a gente tem, direito de família, direito criminal. Nós temos um sistema que tem o criminal também, tem a área de fazenda pública, mas ele é mais simples, a gente chama de microsistema. E esse microsistema tem um tribunalzinho, tem um colégio recursal. É a segunda instância. Eu passei muito tempo proferindo sentenças em primeiro grau. As pessoas recorriam para o colégio recursal. Perfeito. Agora eu já estou em segundo grau. Meu trabalho é de revisão de sentenças hoje. Perfeito, perfeito. E como é que chama o bode? O bode. A primeira coisa que eu quero dizer é que o professor Alexandre de Moraes, que hoje é ministro do Supremo, ele foi meu professor nesse cursinho que eu te falei. Olha, que legal. Ele era professor de Direito Constitucional, uma pessoa que eu admiro muito. Depois eu fui dar aula num cursinho que ele também dava aula. Não posso dizer que nós somos amigos, mas nós somos colegas, ele me conhece e eu tenho uma admiração. Eu sei que ele é muito polêmico, né? Mas eu tenho uma admiração e uma gratidão muito grande para ele. Mas não foi por conta dele que o meu bode chama Xandão. Meu bode chama Xandão. É porque eu sou Marcos Alexandre. Entendi. Aí eu falei, eu queria alguém da área jurídica, alguma personalidade jurídica. E eu separei, eu pude escolher. Eu nunca pude escolher o nome dos meus bichos. Né? Então, desse eu escolhi e eu quis pôr assim. Não, mas eu tenho uma porquinha também. Eu não acredito. Em casa? Eu não pus nome de ministra nela. Aí seria... Porque o Xandão é muito bacana. O Xandão é um elogio ser chamado de Xandão. E eu tenho uma porquinha porque eu moro numa casa, né, num condomínio, mas que tem um espaço grande. Eu criei lá um chiqueirinho para ela, um chiqueirinho muito bem cuidado, inclusive. Aprendi a cuidar da porca e a porca foi a minha governanta que pôs o nome dela, que chama Bisteca. Bisteca? Um dia eu quero que você vá lá, você precisa ir lá. Vamos combinar. A Bisteca é um sarrinho, ela tem os dentinhos assim. E os dois se dão muito bem, são irmãos, de vez em quando dá uns pau lá, tem que fazer uma conciliação entre eles. Mas o Xandão é um sarro, ele é uma figura. E como que é, assim? O dia a dia? Que é ter um cachorro, ter um bode ao invés de um cachorro? A Bisteca foi crescendo, engordando, era para ser mini, mas hoje ela tem um tamanho grande. Eu aprendi a dar comida para ela, fui aprender na raça mesmo. E ela adora, ela só quer saber de comer, come qualquer coisa. O bode não. O bode, ele se acha. E o bode, ele só está sempre querendo subir nos lugares. Jura? Então, eu achei que ele ia ficar no canil. O lugar dele, eu tive que tirar todas as coisas porque a morada dele é em cima do canil. Meu Deus. Então eu tenho um espaço bacaninha lá, é coberto, inclusive, mas ele fica ali e ele quer só subir, comer. O que ele gosta de comer é biscoito de polvilho, eu descobri, ele adora isso, e a raçãozinha que eu dou também. E quando a gente vai passear, é o momento também, como é um lugar muito... tem um lago, tem plantas e tal, e ele vai comendo as plantinhas, coisas que depois, vai passeando, e ele é o meu segurança, ele vem do lado, não precisa... é um sarrinho. O bode hoje é o meu... xodó. Meu xodó. Que legal. Você falou que gosta de abrir um vinho e fazer uma boa comida, mas não sabe cozinhar. O que você gosta de... Eu sou italiano, né? Então eu gosto de uma boa massa, mas o que eu gosto mesmo é da minha comida afetiva. Ontem mesmo a minha governanta, ela é mineira, ela cozinha muito bem. Ela fez um bife à milanesa, que minha mãe fazia, um bife à milanesa, almôndegas. Agora, se você me perguntar, até brinco com isso, se eu cometesse um crime muito grave nos Estados Unidos, se fosse para prisão perpétua lá na Câmara de Gás. Na Corredor da Morte. Corredor da Morte. Você vai escolher uma comida. Não espere glamour. Eu ia querer um pastel. Eu adoro pastel. Que dureza, cara. né? Eu adoro pastel. Não as frituras, mas o pastel para mim é um pastel, um caldo de cana e um refrigerante. É isso que eu gosto. Olha só. Então, agora, é claro, né? Eu gosto também de um vinho, gosto de uma comida boa e tal, mas não passo uma semana sem ir ali no Mercadão, aqui em São José, lá em Jacareí. E tem os lugares, a gente vai descobrindo lugares. Tem um pastel muito famoso aqui também, né, de um bar, e eu gosto muito de lá também. Então, minha vida é isso, eu gosto muito dessa parte simples. Eu não fui criado na roça, mas eu descobri esse ambiente bucólico e é ali que eu gosto de estar. Gosto de viajar também, mas é ali que eu gosto de estar.
com as criançadas lá de casa e com os amigos, né? Com os bons amigos, Sim. gerando esses papos, né? A Que gente bom. já teve conversas tão gostosas, Sim. tão maravilhosas, né? Sim, sim. E é isso. E o que a gente está devendo Tá devendo um o vinho. time. Ah, é verdade. O time. Eu sempre tento fazer... Tento não, é... Eu quero saber, antes natural. disso, Ah. joga de quê? Joga de quê? Então, eu vou te contar uma. Vamos Eu ver. tenho tempinho, aí eu vou te contar uma historinha também. Eu sempre fui muito do futebol. Eu estava na seleção da faculdade, joguei pela seleção da faculdade. Então, eu era aquele camarada que não ia conseguir ser um profissional, mas era melhor do que os meus. E depois, é claro, a gente começa a trabalhar, começa a engordar. Mas eu sempre joguei razoavelmente bem. Modéstia à parte, razoavelmente bem. Fiz muitos amigos. Tenho até hoje muitos amigos do futebol. E eu comecei jogando lá na frente, era meio marrento, jogava lá na faculdade, jogava de pivô Atacante. no salão e de Pivô. atacante. Mas eu gostava mesmo do meio campo, mas ali tem muita gente. Hoje, você vai descendo, né? Você vai voltando. Então, hoje eu sou lateral direito, quase já de gandula. Mas continuo jogando, é que o ano passado eu machuquei e tal, mas agora eu acho que eu vou para o futevôlei para conseguir brincar um pouquinho e tal. Sim. E uma vez, o pessoal sempre soube lá em Jacareí que eu gostava muito de futebol. E veio o time Master do Flamengo. Olha só. Aí eles falaram, vamos pôr o time Master e vamos chamar algumas personalidades, ou boleiros, ou personalidades do futebol para jogar contra o Master do Flamengo lá no campo do Jacareí, né? Que agora está sendo reformado, o prefeito lá tomou uma iniciativa muito legal. Eu vi isso. Sensacional. É muito legal isso. Aí, quando chegou, me chamaram para esse time, mas tinha 20, gente muito boa, ex-jogadores e tal. E quando ele estava no vestiário, 20 pessoas, pô, vamos jogar com a Adílio, vamos jogar com... Eu estava muito feliz de estar ali, se eu tivesse... Quando ele foi distribuir, o técnico foi distribuir as camisas, me deram a número 8. Eu olhei para aquilo lá, falei, ou esse camarada não sabe nada de futebol, ele está com problema na justiça. Me dá 8. Se ele me desse a 19, estava ótimo. Mas foi um momento muito gostoso. Joguei com a turma lá, quase fiz um gol, inclusive. Que legal. O futebol me deu muitas alegrias. E time? E o time? Eu joguei no Maracanã, Benini, não acredito. Como pelos juízes, pelo Olha time de juízes. só. Eu era do time da magistratura, e aí o pessoal legal. conhecia lá, Sim. e eu fiz a preliminar de Atlético Paranaense e Flamengo no Maracanã. Eu lembro, eu tenho foto aqui, aparece o Júnior Baiano se aquecendo, nós fizemos essa preliminar. A juizada, Quando juízes muito bons de bola, viu? Era 2004, 2003, 2004. Eu tenho essa foto aí. E nós fomos para lá, foi um dos momentos mais gostosos da minha vida. Eu e a juizada, juiz já antigo. Aqui onde o Pelé bateu, fez o milésimo, tira uma foto de mim. A gente ficou. Que foi gostoso. muito gostoso. Foi Que um dia gostoso. muito legal isso. Pagan, tô indo para o encerramento. Pô, Ale. Cara, sensacional. A hora passou voando. Muito. E já tá dando aí mais de 1h30, né? Uma das melhores entrevistas mais gostosas que eu já fiz. Mas essa é a ideia. Essa é a ideia de trazer, como eu disse no começo, trazer bastante informação jurídica, desmistificar, mas mostrar a pessoa que está por trás disso tudo. Ô, Pagan, como é que vai ser a sua aposentadoria? O que você sonha? Qual que é o seu sonho? Hoje meu sonho é viver esses anos que me faltam aí da forma mais leve possível. E, ultimamente, sabe, nesses últimos 2, 3 anos, eu descobri uma coisa. Eu já fazia alguma coisinha, mas, claro, muito longe de outras pessoas. Eu descobri a filantropia. Como me dá prazer poder fazer bem, a gente tentar fazer o bem, né? Fazer bem, assim, eu digo, entregar um pouco daquilo que eu tenho, que hoje eu já não preciso de mais nada. Tudo que eu queria conquistar, eu conquistei em termos de patrimônio, assim, financeiros. Então, as sobrinhas que eu estou tendo, eu gosto de fazer reforma, dessa parte de construção, de arquitetura. Então, hoje eu quero trabalhar bem, poder viajar um pouco, mas fazer isso, tentar fazer o bem para as pessoas. Sonho. Eu já sonhei, quando eu estava trabalhando muito, eu sonhava muito com a aposentadoria. Minha aposentadoria está para ser o ano que vem. No meio do ano que vem eu tenho tempo de aposentar. Mas hoje eu não vou me aposentar mais, porque eu estou numa situação mais confortável, mais digna. Então, pelo menos, a gente não sabe também o que é o futuro, mas, em princípio, eu vou permanecer pelo menos mais uns 5 ou 10 anos trabalhando. É claro, naturalmente eu vou chegar a desembargador, né? Então, eu vou deixar isso acontecer naturalmente.
mas não é mais o meu sonho. Meu sonho hoje mesmo é isso, viu, Belino? Não estou sendo aqui querendo fazer falsa modéstia nem nada, mas é tentar fazer o bem, ver as pessoas que estão próximas de mim felizes. É isso que eu quero, e poder ter papos como esse. Né? Sensacional, sensacional. E para encerrar, fala para a galera estudante. Os estudantes, a galera estudante de direito que está assistindo. Legal. Sei lá, dá um conselho. O que você acha? Sabe que esses dias eu fui professor de cursinho. Sim. Tem gente, até um dos momentos mais gostosos, mais bonitos da minha vida acadêmica. Inclusive, eu estava fazendo um curso do CNJ e uma juíza dando um curso, uma juíza mais jovem aqui de Santa Branca. E ela contou uma história que nem eu sabia. Eu fui professor dela. E eu sempre corrigia, né? Ela estava se preparando e ela contou. Depois eu lembrei, cara, que eu falei para ela, olha, ela estava fazendo Ministério Público. Falei, você escreve muito bem, excelente, mas você tem perfil de juíza. Beline, não é que ela deixou o concurso e foi ser juíza e é juíza hoje. Ela contou isso. Nossa, chorei até. E eu gosto muito de fazer isso. Já consegui ajudar algumas pessoas. Tem um menino, inclusive, que já passou na primeira fase, a gente vê, tem funcionários. E o que eu quero dizer para eles é que, nessa entrevista, eu falei algumas coisas a respeito disso. Quando eu passei no concurso, eu pensei, eu estou passando para fazer justiça. A gente começa a perceber logo nos 2, 3 primeiros meses que fazer justiça é aplicar o direito da melhor forma possível, se dedicar. Então, se eu puder falar alguma coisa, eu vou usar para voltar aos meus pais. Meu pai contava uma história de pedreiro, né, que vocês já devem ter ouvido, que é a seguinte: perguntaram para uma pessoa que estava colocando um tijolinho. O que você está fazendo, amigo? Não está vendo? Quanto mais, né, a pessoa assim, eu estou colocando um tijolo aqui. Aí foi uma pessoa um pouquinho mais articulada, um pouquinho... O que você está fazendo? Eu estava fazendo exatamente a mesma coisa que o outro, mas ele falou, olha, eu estou construindo essa parede aqui. Ele andou mais um pouquinho e encontrou uma pessoa mais iluminada, também colocando o mesmo tijolo, fazendo a mesma coisa que os outros. O que você está fazendo? Eu estou construindo uma catedral. Eu uso esse exemplo, primeiro, porque ele tem essa reminiscência ao meu pai, né? E segundo, para dizer o seguinte, olha, seja o que você estiver fazendo, se é enfermeiro, o Ayrton Senna fala um pouco. Exatamente. Se é lixeiro, põe o seu tijolinho com o máximo de amor, com o máximo de competência e perceba que você está colaborando, não para simplesmente colocar ou para fazer uma parede. Você está construindo uma sociedade, você está construindo algo maior. E para nós do direito, principalmente a gente costuma dizer que o escopo social do processo é a pacificação. Então, que nós possamos ser instrumentos da paz de Jesus, né, paz de Deus, que é aquilo que está na oração de São Francisco. Ajude a cada dia a construir essa catedral, que é a Catedral da Paz. Sensacional, né? Depois disso, não tem mais o que falar, né? Depois dessa aula... eu só posso te agradecer, Pagan, obrigado. Fiquei quase que o tempo todo quieto aqui, porque, de verdade, e não ser piegas, não, mas é muita história, muito conhecimento, mas, acima disso tudo, é muito coração. Obrigado. E é por isso que eu queria que você viesse aqui. Obrigado. Tá joia? Obrigado de coração. Vou guardar com muito carinho. Como um grande dia para mim também. Esse obrigado, aqui está sempre. Gente, obrigado. E depois disso tudo, não tem nem como encerrar direito. Eu também acabei ficando emocionado aqui. Até a próxima.